Senador Roberto Requião. Senadora Gleisi Hoffmann, eu peço licença para ocupar a mesa, que eu preparei um trabalho crítico sobre a 241 e queria expô-lo de frente para o plenário. Por favor, será um prazer para nós, senador Requião. O que ficou claro da exposição demolidora do nosso economista Júlio e da professora Esther é que nós partimos de uma análise completamente equivocada da natureza e da origem da crise. O problema básico do Brasil é o imposto de renda regressivo, em que os ricos e os dividendos de capital não pagam imposto e o trabalho é gravado de uma forma extraordinária. Nós estamos vendo um conflito entre o capital produtivo, que é o capital investido numa fábrica, gerando empregos e produzindo bens, que se associa ao trabalho contra o domínio absoluto do capital vadio, do capital financeiro, que toma conta do governo brasileiro já há algum tempo. Inicialmente, eu lembraria a vocês que em 1980, a produção industrial do Brasil era superior à produção da Malásia, da Tailândia, da Coreia do Sul e da China juntas. E hoje, a nossa produção industrial, em função da financeirização da nossa economia, não chega a 10, 12% do que produzem esses países. A coisa vem de longe e se exacerba aqui agora. É o avanço dos interesses do capital financeiro contra o Estado social. Eu poderia me estender sobre isso, mas eu quero trazer ao debate deste plenário, senadora Gleisi, a presença que foi evitada. Eu quero trazer a esse debate a presença do governo. Recebi no meu gabinete ontem um luxuoso trabalho de 26 páginas do ministro Meirelles, em que ele diz que explica como a PEC 241-55 no Senado vai resolver os problemas do Brasil. E eu, com minha equipe de gabinete, ontem desenvolvi alguns raciocínios sobre o que apresenta o Meirelles, que é o que eu apresentarei a vocês a partir de agora. O ministro Meirelles mandou ao Congresso uma peça de ficção, 26 páginas, artisticamente encadernadas, com um longo anexo de perguntas e respostas, a fim de explicar a PEC do fim do mundo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso pode se dispensar de ler o papelório e se concentrar exclusivamente na página 21, sob o título Como o reequilíbrio das contas ajudará a retomada do crescimento econômico. Vejamos, um a um, cada efeito que o Meirelles anuncia em relação à nova PEC. No total, são 6 consequências. Na essência, trata-se do que o governo espera da aprovação da medida. É claro que, se alguma delas não funcionar, mas outras funcionarem, teríamos um resultado razoável. A economia, todos sabemos, não é uma ciência exata. Entretanto, que tal se todos os resultados são a mais acabada falácia, produto exclusivo da imaginação do Meirelles? Vejamos, então, uma a uma. Primeiro efeito da PEC segundo Meirelles: aumento da confiança. Nada mais falso. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará a retomada do crescimento econômico, mas a existência de demanda efetiva na economia. Isto é o fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição de comprar. O investidor produtivo tem em vista o mercado, não as intenções do Meirelles ou a sua demagogia neoliberal
e mistificadora. Enfim, confiança empresarial é efeito do crescimento econômico, não a causa do crescimento econômico. Segundo item do Meirelles, retomada do investimento privado como efeito da sua PEC. Outra ficção. Como eu, investidor, vou investir se a economia está numa depressão de cerca de 8% acumulados em 2 anos? A taxa de desemprego alcança quase 12% e a renda está em queda. Vou investir em produção e quem vai comprar? Na verdade, a confiança que se está construindo é exclusivamente para os especuladores financeiros, que não dependem de demanda de produtos e serviços, mas da disposição do governo de pagar juros escorchantes sobre a dívida pública, que afinal é o primeiro e último objetivo da PEC 55. Terceiro efeito do Meirelles, efeito anunciado por ele, crescimento econômico. A professora Esther e o Júlio aqui ao meu lado já dinamitaram isso. Não há a mais remota possibilidade de algum crescimento econômico resultar de um regime fiscal de congelamento de gastos correntes e de investimento. Crescimento econômico, numa situação de depressão, como a que estamos vivendo hoje, exige ampliação de gastos fiscais, sejam gastos correntes ou sejam de investimento. Esta é a primeira lição de uma economia estimulada por métodos keynesianos. O efeito de crescimento do déficit fiscal é imediato, como reconhece o próprio documento de Meirelles. Só que é mascarado por um raciocínio falacioso sobre o aumento da dívida, que na verdade cai como relação ao PIB. Quarto efeito, emprego e renda. Outra absoluta falácia. Emprego e renda são resultantes de uma economia em crescimento e só aparecem na primeira fase de um processo de expansão, quando fruto de uma política deliberada de gastos públicos deficitários. Deficitários, sim, nunca congelamento de despesas. Já o crescimento derivado da ampliação de gastos públicos deficitários contribui para a expansão do emprego e da renda, gerando um círculo virtuoso de crescimento da economia e reduzindo a relação dívida-PIB. Só o crescimento da economia e o aumento do PIB podem reduzir essa relação dívida-PIB. Não há outra maneira. O quinto efeito do Meirelles: mais recursos disponíveis para investimento e consumo, diz ele, com o raio dessa PEC do fim do mundo. É inteiramente falso. Absolutamente falso. Na medida em que o setor público congela gastos orçamentários, é imediatamente reduzida a demanda de bens e serviços do próprio setor público sobre a economia privada, congelando as oportunidades de investimento e consumo reais, não financeiros, mas reais. Se a economia está em depressão, como é o nosso caso, o setor privado, mesmo que tenha recursos disponíveis para investimento, como de fato tem, aplicados na dívida pública, não realiza investimentos reais porque não tem demanda, conforme o mencionado. Se não temos demanda, como é que aprofundamos a recessão que deprime ainda mais a demanda? O sexto efeito do Meirelles, desta mágica que ele anuncia com um encarte de 26 páginas aos senhores senadores que não comparecem a essa nossa discussão, porque parece que não tem interesse em saber realmente o que se pretende. O sexto efeito, ele fala na queda de juros estrutural. Eu pergunto aqui ao economista e à professora, o que quer dizer isso, queda de juros estrutural? É uma palavra ao vento, isso não significa rigorosamente nada. Esta é a mãe de todas as falácias. A taxa básica de juros no Brasil, chamada Selic, nada deve às forças do mercado
ou mesmo ao regime fiscal proposto pelo Meirelles. Obedece exclusivamente às determinações do Copom, que, por sua vez, condiciona as decisões do Banco Central. Não existe nenhuma mágica nisso, é política de governo, é decisão do Copom e do Banco Central. E o Banco Central, em última instância, é ele que determina a taxa de juros. E, na prática, ele obedece determinações do mercado financeiro especulativo, comandado pelo Banco Itaú e pelo Bradesco, que são quem nomeiam os membros do Banco Central. Está lá o Ilan Goldfein, o ex-diretor do Bradesco, e o antigo presidente do Banco de Boston, o nosso Meirelles, no Ministério da Fazenda. Afirmar que a taxa de juros estrutural, aliás, ninguém sabe o que é isso, taxa de juros estrutural, vai cair por conta do regime fiscal proposto, é uma tentativa sórdida de enganar a sociedade brasileira e preservar uma política monetária criminosa. Conclusão: se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos ocultos contidos na PEC 55, na PEC do fim do mundo? Em síntese, trata-se de dar o passo final na construção do Estado mínimo, conforme pressão constante sobre a economia brasileira exercida pelos formuladores do famoso e já conhecido Consenso de Washington. É o fim do Estado social. É a precarização do Estado, com a prevalência absoluta do Banco Central, controlado pelo mercado, pelos banqueiros e pelos rentistas. É a precarização do parlamento, com a influência pesada do capital, financiando candidaturas e partidos que não obedecem mais a ideologia e programa algum e se transformam em mandaletes simples dos seus financiadores. Por isso, talvez, eles não apareçam num debate como esse. Não querem contas a prestar à sociedade, não querem debater as razões pelas quais aprovam a PEC 241/55, porque simplesmente estão cumprindo o mandato que lhes foi outorgado pelo dinheiro que financiou as suas campanhas. Se as postulações de Meirelles são todas falsas, quais são, afinal, os objetivos da PEC do fim do mundo? Em síntese, trata-se de dar o passo final para a construção do Estado mínimo, conforme a pressão exercida na economia brasileira pelos formuladores do Consenso de Washington. Para isto, é fundamental destruir o incipiente estado de bem-estar social, que construímos ao longo de décadas, a fim de garantir espaço para especulação financeira. Isto se constata pela proposição de congelamento do valor real dos direitos sociais previstos na Constituição, com o silêncio absoluto, completo, em relação a medidas para agravar tributariamente o sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro não paga imposto. Quem paga imposto é o trabalho. O sistema financeiro brasileiro está isento de qualquer contribuição social, mas eles querem cortar previdência social, querem cortar aposentadoria, querem cortar educação e querem cortar salários. Eu não diria aqui demagogicamente a vocês que não há correções a fazer nas medidas compensatórias do Brasil, que não são necessárias algumas correções às distorções da aposentadoria, mas são correções pontuais. A essência é o juro do pagamento de uma dívida que nunca foi auditada. Lembrando, Fattorelli, que em 1980, o Federal Reserve americano, que é um banco privado americano, aumentou, porque nós tínhamos, no período militar, contratado empréstimos com juros flutuantes, um aumento de 20% unilateralmente. Se esses 20% não tivessem sido aplicados, sem mesmo fazer auditoria da dívida, nós não deveríamos mais nada. A dívida pública não existiria. Minha gente, eles se recusam a agravar financeiramente
o sistema financeiro. E embutido está nessa PEC igualmente, o propósito de reverter o processo de industrialização brasileira, a fim de nos tornar uma economia exclusivamente agroexportadora, com um mínimo de mão de obra e salários relativamente mais baixos em relação ao resto do mundo. O vice-presidente norte-americano na Argentina, outro dia, numa visita que fez a esse país vizinho, perguntava a empresários e líderes políticos da administração pública desse país: por que vocês querem industrialização se vocês são o celeiro do mundo? Minha gente, o celeiro do mundo com agricultura de tecnologia avançada e mecanização significa desemprego. Brasil, celeiro do mundo com o povo passando fome. Não há absorção de mão de obra. Então, a intenção é nos transformar numa economia agroexportadora com uma mão de obra mal remunerada em relação à mão de obra que remunera outros países do mundo. Isso se daria com uma fraca contribuição ao mercado interno, que de outra parte se considerará indispensável, tendo em vista a forte concentração de terras, e propõe, paralelamente, a venda de terras a fundos de pensão e a grandes investidores estrangeiros. Nenhuma preocupação. Pelo contrário, estão acabando com todos os projetos da pequena e média agricultura e da agricultura familiar rural, que é responsável por 70% daquilo que vem à nossa mesa, que é responsável pela diversidade da qualidade do alimento que alimenta o conjunto da população brasileira. Então, minha gente, é uma nova divisão do trabalho. Nós somos o celeiro do mundo e, mais uma vez, nós somos o Brasil para os outros, e não o Brasil para os brasileiros. A manipulação financeira, ao final, há de coroar no modelo Meirelles a desestruturação da indústria como consequência de uma política cambial assassina da produção interna. Falam em poupança, mas estão aumentando a gastança, com emendas parlamentares, com aumento a corporações privilegiadas da estrutura pública, com favores de nomeações de indicações políticas em empresas públicas. Enfim, a gastança é para garantir, na implantação da PEC do fim do mundo, o Estado mínimo, e o Brasil aviltado no concerto das nações e na divisão internacional do trabalho. A política cambial assassina está avançando no Brasil. O real valorizado acaba com a possibilidade de exportação da indústria brasileira, que já vem sendo liquidada, a bem da verdade, há décadas. Isso acaba o nosso mercado interno, né? Acaba com o mercado interno também. Não há demanda, acaba o mercado interno. Diante da obsessão com o tema, convém considerar que o valor absoluto da dívida pública não é relevante para a avaliação da saúde financeira de um país. Relevante é a relação dívida-produto interno bruto, ou seja, a dívida como proporção do produto interno bruto. A nossa dívida pública é uma das menores do mundo, e não é mais em dólar, porque quando os Estados Unidos baixou a remuneração dos seus títulos para um valor negativo, e hoje está em 0,5 e no máximo 0,3, ela se interiorizou. Então nós não temos essa famosa dívida em dólar, o que faz da emissão de moeda feita com cuidado, com responsabilidade, mas um instrumento importantíssimo no enfrentamento da crise. Mais importante que a própria relação da dívida produto interno bruto é a taxa de juros que remunera a dívida pública, normalmente fixada pelo Banco Central. Uma taxa de juros baixa aplicada a uma dívida pública elevada, como é a dívida pública dos Estados Unidos ou do Japão, por exemplo, a japonesa e a americana, não traz qualquer complicação ao país. A dívida pública deles é fantástica, mas a taxa é baixa, portanto, administrável. Entretanto, uma taxa de juros alta aplicada ao alvedrio dos bancos e dos rentistas,
Uma taxa mesmo baixa implica numa tremenda transferência de renda do setor público, quando é alta, tirando dos pobres em geral para especuladores financeiros credores da dívida pública. Vejamos a situação brasileira e americana. Nos Estados Unidos, os títulos públicos são remunerados no máximo, não é o caso agora que está 0,25 a 0,50, no máximo a 3%. No Brasil, a 12%, na média. Com isso, pagamos relativamente muito mais juros sobre a dívida pública que os americanos, embora a dívida deles seja da ordem de 16 trilhões de dólares e a nossa 4 trilhões de reais. Uma diferença simplesmente fantástica. O que nós concluímos das exposições feitas, da intervenção da senadora Vanessa e dos nossos convidados, é que é extremamente fácil demolir essa proposta ideológica de Estado mínimo. Um neoliberalismo falido na Europa, uma espécie de zumbi de projeto econômico, que pede asilo e está conseguindo asilo no Brasil, pela incapacidade de entendimento da economia global, ou por uma tremenda má-fé por parte do governo. Eu, pessoalmente, nunca vi o Michel Temer, que é o presidente do meu partido, falar em diminuir salário, em acabar com a industrialização, em entregar o petróleo e liquidar a Petrobras. Mas, provavelmente, a ambição e a vaidade de ser presidente fez com que aceitasse o patrocínio, o financiamento e a assessoria de ideólogos que não têm nenhuma relação mais com o Brasil. Os rentistas, os banqueiros, não são mais brasileiros. Não são pelo que ganha, não são pela sua renda, não são porque não pagam imposto, não são pelo seu processo civilizatório. Doentes procuram um hospital norte-americano ou europeu. Não têm mais contato algum com o país. E, lamentavelmente, mandam no Brasil. Agora, por que o Senado inteiro não está nessa audiência pública? Porque nós temos uma blitzkrieg da imprensa liberal, financiada pelos interesses do capital vadio e do mercado financeiro, vendendo a ideia de que a PEC 241/55 é benéfica para o Brasil. E aqui dentro do Congresso eu lamento dizer, ou não entendem e não querem entender nada de economia e de história, ou estão absolutamente interessados, e só interessados nisso, na sua própria reeleição, na nomeação de alguns cargos e algumas emendas que podem levar ao seu município. A isso acrescento uma denúncia recente, que ainda não comprovei em profundidade, que a nossa Federação de Indústria de São Paulo montou um caixa fantástico para garantir não só o impeachment, mas a aprovação desta PEC do fim do mundo. Obrigado, presidente. Obrigado pela possibilidade que deu a mim nessa reunião, de uma forma absolutamente antirregimental, de fazer junto com os nossos expositores a colocação das ideias que o meu gabinete viabilizou de ontem para hoje sobre a PEC.